Olá a todos, que Deus lhe abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. Amigo, amiga, está no ar o programa França em Direto. E esse programa tem por objetivo apresentar para você a saída para essa doença, para esse problema que você está vivendo. E por falar nisso, eu quero já no início dessa programação, preste atenção aqui em mim, dizer para o senhor, para a senhora, que nós acreditamos na medicina e na ciência. Afinal de contas, a medicina e a ciência foi algo criado por Deus. Deus deu sabedoria ao homem, está escrito. A Sagrada Escritura diz que é Deus que dá a sabedoria para o homem, ensina o homem. E é claro, mas o ser humano tem limite, a medicina tem limite, a ciência tem limite. E é aí que entra o poder da fé, é aí que entra o tratamento alternativo para a cura divina. É exatamente onde os médicos não conseguem chegar, onde a ciência não consegue resolver, que entra o poder da fé. Dores, doenças, maldições, que você tem carregado no seu corpo há tanto tempo. A medicina não consegue explicar, nós podemos explicar e, aliás, podemos lhe ajudar. Nós queremos e podemos lhe ajudar. Terça-feira é dia de cura divina, terça-feira é dia de unção com óleo. E está escrito na palavra de Deus que se nós ungíssemos os doentes, fizéssemos a oração da fé, ela salvará o enfermo. Vamos acompanhar agora relatos de pessoas que foram curadas por meio da fé. Preste atenção. Os meus problemas começaram quando, a partir do dia do meu casamento, o meu marido começou a andar com outras pessoas, com outras mulheres, e eu senti-me perdida, sozinha. Procurei uma cartomante, procurei outro senhor, fomos lá e as coisas, em lugar de melhorar, cada vez pioravam. Até que um dia eu vinha a sair de uma cartomante e já tinha ouvido falar do centro de ajuda e eu disse, ouvi os testemunhos e disse, se Deus faz na vida daquelas pessoas, também há de fazer alguma coisa na minha. E então foi quando comecei a frequentar o centro de ajuda. O meu marido foi ficando diferente, já não saía de casa, já me dava mais atenção a mim e à filha. Pronto, já começámos a viver uma vida conjugal como deve ser. Só que, entretanto, depois eu achei que era hora da gente mudar de casa. E a minha sogra achava que não. E então, uma vez fomos ver uma casa e ela disse que a casa era mal feita, pronto, começou a pôr defeitos. A partir daí começou o meu sofrimento outra vez. Fui muito infeliz lá naquela casa, derivado a bruxarias que me fizeram também. Só que depois de continuar a andar no centro de ajuda, tudo isso parou. Passado uns anos, faleceu a minha mãe, faleceu a minha irmã e eu fui um bocado abaixo. Tinha uma irmã que tinha muita inveja de mim e fez-me um trabalho de macumba. E então comecei a ficar com uma fé enferma, doente, e já não acreditava em mais nada. Foi aí que foi-me diagnosticado um cancro no estômago. Não era bem no estômago, era no tubo. Foi-se desenvolvendo, eu tinha 70 quilos, fui para os 36 quilos e o médico disse-me que aquilo era operado, era uma coisinha, tirava-se. Só que depois houve uma junta médica onde todos se juntaram e acharam que eu tinha que fazer quimioterapia. Eu levei 9 sacos de sangue, porque eu ia muito abaixo com a quimio. Sofri muito, passei muito, mas voltei-me a agarrar à fé. Depois foi esse processo, então já eu ia ao centro de ajuda, mesmo doente eu ia dentro do carro. Os pastores vinham, oravam, eu voltava para casa. Quando eram as sessões de quimioterapia que eu chegava a fazer, a primeira era 8 horas, de 8 a 10 horas, depois traziam uma bomba para casa, depois ao fim de uma semana tinha que ir lá outra vez renovar a bomba. Fui muito abaixo nessa altura, mas sempre tive aquela força e aquela esperança que Deus havia de me curar. Uma das vezes que a minha filha me foi ver ao hospital, ela achou-me muito debilitada
E os médicos disseram que não me davam esperança de vida. Eu nunca esperei ver a minha mãe assim. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque uma filha nunca espera ver a mãe assim tão debilitada. Houve uma fase que os próprios médicos diziam que já não sabiam o que é que haviam de fazer, porque para já estava muito magra. Eles achavam que eu não aguentava uma operação, tanto que me internaram uma semana antes e estavam-me a alimentar por um catéter. E foi já no momento em que eu estava a viver a fé que os médicos começaram a dizer que para a minha mãe já não tinha jeito, que a minha mãe estava mais para a sepultura do que para a vida. E eu pensei, não, vai dar certo. Foi com essa força que eu consegui vencer esse problema, com a ajuda também do centro de ajuda. A partir desse momento eu comecei a ver a minha mãe mais animada, com outro espírito, ela já não estava tão em baixo. E foi a partir daí que ela começou a recuperar totalmente. Passado 3 anos, os médicos deram-me como curada, até ao fim do ano eles já me tinham dado como curada. Hoje sinto-me bem, sou feliz, tenho força, nunca mais tive uma constipação, nunca mais tive nada e Deus me fez de novo. Eu, antes de chegar à IURD, era uma pessoa completamente destruída, em todos os níveis da minha vida. E o que me levou a vir mesmo a chegar a pedir ajuda foi uma situação na minha saúde, em que eu fui desenganada pelos médicos, estava com cancro no colo do útero, que afetou toda a minha relação. Eu sou casada e pronto, a minha relação com o meu marido, a partir do momento em que eu soube que estava doente, começou a piorar. Eu afastava o meu marido porque nós sempre tivemos um plano, um sonho de ter um filho, e como eu vi que aquilo não podia se realizar, porque para além do cancro foi também diagnosticada a esterilidade, a médica disse que eu não podia ter filhos, que eu tinha que remover o útero, só através de uma inseminação é que eu poderia ser mãe. Eu cheguei a fazer a inseminação e não consegui. E então fiquei com uma depressão na altura, onde eu estava a tomar 9 comprimidos por dia, e tudo isso me distanciou do meu marido. Nós éramos 2 desconhecidos dentro de casa, eu dormia num quarto, o meu marido dormia no outro quarto, sem perspectiva de nada. Tudo o que eu queria, eu cheguei mesmo a tentar o suicídio, era desaparecer, dizer ao meu marido, eu não estou cá a fazer nada. O meu marido chegou a tirar comprimidos da minha boca, porque eu tomei uma caixa de comprimidos, liguei para ele para dizer o que é que tinha feito, e ele estava no trabalho, saiu, foi para casa, e não aconteceu nada porque ele chegou a tempo. Mas depois a minha vida começou mesmo a bater. A médica disse-me que eu tinha mesmo pouco tempo de vida, porque o cancro estava a alastrar muito rápido, e ela disse que eu tinha que remover o útero, e eu estava a dizer, não quero tirar o útero, não quero tirar o útero, porque no fundo eu sempre tive aquele sonho que vai acontecer, e eu não queria tirar o útero, só que aquilo estava-me a matar. Então eu decidi vir à IURD, e foi aí que a minha vida começou a mudar. Comecei a ficar mais calma, comecei a ver o meu marido de outra forma, e comecei a ter força. Comecei a vir às quartas, às sextas, aos domingos, e comecei a ver que eu estava a ganhar força, uma força que eu não tinha lá fora. Os problemas não desapareceram, mas eu já conseguia suportar os problemas. E do nada eu comecei-me a sentir mal, comecei-me a sentir enjoada. Eu disse ao meu marido, eu vou fazer um teste de gravidez porque eu acho que eu estou grávida. O meu marido, impossível, porque eu estava com aquele problema de saúde. Então fui fazer o teste de gravidez e deu positivo. Eu fui para a médica, e a médica, quando foi-me fazer um novo exame, disse, é impossível porque tu não tens nada, o teu útero está completamente limpo. Aquele cancro que eu tinha desaparecido. O meu útero estava completamente limpo e eu estava grávida. Mas para a minha surpresa e do meu esposo, não era só um bebê, eram 3 bebés. Fiquei grávida de 3 gêmeos, 2 meninos e uma menina. E então fiquei fora de mim, curada do cancro, o meu casamento completamente restaurado, e o meu sonho vem triplicado. E desde esse passo que eu dei até hoje, tudo se transformou. Por isso eu dou o conselho a essa pessoa que está em casa, que me está a ver, talvez tenha passado pelos problemas que eu passei, essa mulher que quer ter filho e não consegue, que tem um casamento destruído, talvez até o marido já saiu de casa e ela pensa que não tem volta. Eu cheguei a pôr o meu marido na rua e hoje nós estamos juntos com 3 filhos. Tudo tem, para Deus tudo é possível. Então, mas ela não pode ficar de braços cruzados, tem que vir. Eu vim, engoli o meu orgulho e Deus transformou a minha vida. Valeu a pena. Quando nós falamos das Escrituras Sagradas, muitas pessoas pensam que nós estamos querendo falar de religião. Ao contrário, amigo, religião não leva o homem a nada, pelo contrário, faz com que a pessoa fique estagnada, parada. Quando nós falamos
No Senhor Jesus, nós estamos falando de cura, de libertação, de solução para os seus problemas. É você tirar do papel a palavra do Senhor Jesus e pô-la em prática. E é essa fé que vai fazer você alcançar os seus objetivos. Não tenha medo de usar a fé. Todas as pessoas têm fé. Aliás, é o que você tem falado. Você tem dito, eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu confio em Deus. Mas, na verdade, a confiança de se entregar você ainda não teve. Por isso, nós estamos vivendo no Centro de Ajuda os dias sacrificiais, aonde nós colocamos a nossa vida. Se para o teu caso não tem jeito, se para a sua saúde não tem jeito, presta atenção, há jeito sim. O altar pode libertar você, livrar você de todos os males, independentemente de qual seja. Vamos acompanhar mais alguns casos verídicos. Preste atenção. Desde criança vivi uma infância de tristeza, angústia. A minha mãe, na altura, que era uma pessoa que poderia me dar o apoio que nós, crianças, esperamos de uma mãe, um carinho, eu não o tive nessa altura. A minha mãe espancava-me constantemente e chamava-me muitos nomes e eu revoltava com essa situação. Eu agarrei e tentei o primeiro suicídio com 13 anos. Estava determinada em acabar com a minha vida, porque eu não via felicidade, eu não via rumo a dar à minha vida. A minha opção foi tentar o suicídio, porque achava que a minha mãe não me amava, que não gostava de mim, e então eu tomei todos os comprimidos que eu consegui alcançar, que me veio à mão, eu tomei. Tomei tudo o que eu apanhei eu tomei, junto com bebida. Então eu tive 2 dias dormindo e a minha mãe não me levou nem a um hospital, nem a um médico, para saber a solução ou a resolução que estava a acontecer comigo. Depois, esses pensamentos de tentar o suicídio de várias formas não saíam da minha mente. Continuavam constantemente, quando não era em atirar-me na linha do comboio, quando não era deitar-me num precipício ou de um prédio abaixo. O meu objetivo era tentar contra a minha própria vida. Com o passar do tempo, eu fui-me tornando uma jovem que precisava da atenção, da valorização dos outros, e procurei isso em relacionamentos, onde eu encontrei o meu esposo, que esse casamento saiu frustrado, pois eu vivi uma vida de traição. Era traída constantemente. Como ele era o meu tudo, não é? Eu dependia dele. Foi como se tivessem me tirado o chão dos meus pés. E então eu não vi solução e a única hipótese, eu estava sozinha em casa, não tinha sequer as minhas filhas ao pé de mim e eu estava uma lástima, eu estava no fundo do poço e calcada com os pés. Eu não via solução para a minha vida, então achava que realmente eu não merecia viver. E então tentei cortando os pulsos. Mas naquele momento em que eu estava na cama e estava com a lâmina para cortar-me os meus pulsos, o rádio do despertador começou a tocar com o Bispo Macedo. Foi quando eu vim a conhecer o Centro de Ajuda. Ganhei uma nova vida, eu ganhei um novo rumo, um novo objetivo para a minha vida. Eu encontrei a minha valorização. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, tenho vontade de viver. Antes de chegar ao IURD, eu era uma pessoa doente, tinha baixa autoestima, embora não tivesse nada que justificasse isso, mas dentro de mim havia um sentimento de ser inferior às outras pessoas. Em todos os lugares eu não me sentia bem, porque achava que as pessoas estavam a olhar para mim, que as pessoas não me menosprezavam, que as pessoas não me consideravam. E isso fazia-me sofrer, porque nessa altura eu, a par do sofrimento que eu tinha com a tensão arterial, que eu tinha hipotensão desde os 9 anos que eu desmaiava,
A par disso, eu sempre que engravidava, eu ficava com dores nas costas semelhantes a facas que se espetavam. Essas dores iam aumentando, quer ao longo do dia, para a noite era sempre pior, quer ao longo da gravidez. E eram inexplicáveis para a medicina, porque mal eu ficava grávida, eu começava a sentir essas dores, porque eu desmaiava muita vez. Eu sentia-me tonta e eu tinha que ter medicação em todos os lugares onde eu estivesse. Eu tinha as gotas para a atenção no carro, eu tinha na casa de banho, na cozinha, no quarto, onde quer que eu estivesse, eu tinha que ter as gotas, porque quando eu me sentisse mal, alguém me tinha que ajudar. Isso fazia-me sentir muito mal, muitas vezes quase que nem me levantava para o final da gravidez, outras vezes chegava a chorar para conseguir fazer alguma coisa, inclusivamente o jantar para a minha família. Eu chorava com dores. É que foi difícil, muito difícil, foi assim que eu entrei. Depois de estar na IUR durante algum tempo, houve um dia em que eu pensei, mas espera, eu nunca mais desmaiei, eu nunca mais me senti mal, alguma coisa aqui já mudou. Então eu já tinha sido curada também disso. Tudo o resto está bem. Tenho o meu marido, os meus filhos comigo, que eu tenho a certeza que se não fosse a presença de Deus, o meu casamento já não existia. Os meus filhos também, graças a Deus, está tudo perfeito. E agora? Você antes estava dizendo que para o teu caso não tem jeito, os médicos já lhe desenganaram, as pessoas já disseram que para você não há jeito. Se calhar você já viu um exemplo de uma pessoa que morreu exatamente com a mesma doença, com os mesmos sintomas. E o desespero bate no teu coração, a angústia, achando que para você acabou. Não acabou. Há ainda uma saída. Há uma solução. 139, Avenida do Presidente Wilson, 93-210. Venha receber a unção com óleo. Venha receber esse santo remédio para a cura, para a libertação, para que você fique livre dessas obras do mal. 139, Avenida do Presidente Wilson, 93-210, La Plaine, entre o Estado de França e a Porta de La Chapelle. A nossa sede nacional fica no 254, Rua de Fambuco, São Martin, 75010, Paris. Para mais informações, pode ligar 01 53 35 85 11. Estaremos pelas 10 da manhã, 3 horas da tarde e especialmente pelas 19h30. Não perca a oportunidade de ser livre dessas obras do mal. Um forte abraço a todos, eu vou ficando por aqui. Que Deus lhe abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.